salve aqui, boa tarde a todos e todas. Eu sou o Lucas Lopes. Eu estou com uma camiseta cinza, uma calça jeans padrão e um tênis marrom padrão também. Tenho um pouco de cabelo e uma barba por fazer. Hoje, no SMEM, nós começaremos um novo ciclo, um ciclo de apresentação dos novos docentes da casa. E, para começar esse novo ciclo, nossa convidada especial é a professora doutora Andréia Lumpes Conrado. A professora ela traz como título da apresentação Novos Docentes do PPGEM, Trajetórias e Pesquisas. Em resumo do que acontecerá, basicamente, ela conversará um pouco sobre as suas pesquisas, sua trajetória, sobre suas vivências, assim do mesmo modo que os outros docentes que chegaram na casa. O professor Guilherme, o professor Lucas, a professora... A Maitê, o Guilherme. Por aí, vai. Então, para começar aqui, vou apresentar de uma forma sucinta e rápida a professora doutora Andréia Lumpes Conrado. Ela é doutora e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP, com pesquisas na área de etnomatemática e currículo. É membro do grupo de estudos e pesquisa em etnomatemática desde 2000. Tem controle? Do coletivo Cronópios e da Rede Internacional de Etnomatemática. Atualmente, seus interesses de pesquisa concentram-se nas áreas de etnomatemática e produção de políticas curriculares. Ela é docente da Unesp aqui desde 2023, recém-chegada. Ela é natural de São Paulo e o seu principal ponto da mini bibliografia é que ela é mãe do Vicente. Então, muito obrigado, professora. Gente, obrigada por um convite que é quase um autoconvite, né? A gente chegou aqui no programa e aí então surgiu essa sugestão de que a gente se apresentasse de algum modo, né? Quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. E aí essa foi um pouco a ideia da gente trazer para o SMEM esse ciclo. Isso, a gente está numa comissão de estudantes que estão colaborando com esse espaço, com a construção dele. E aí a gente também está um pouco inspirado a fazer isso, porque na semana passada a gente se apresentou aqui na SEMAT, mas nesse momento eu acho que não vi tantos estudantes da pós, então a gente achou que era legal realmente também ter esse momento de apresentação. Eu sinto que é um certo privilégio, porque imagina que você tem quase uma hora para falar de si, da sua história, dos seus interesses, então é um espaço privilegiado. Acho que qualquer um aqui poderia ocupar esse espaço do mesmo modo, né? Em diferentes momentos da vida, cada um tem as suas histórias, as suas trajetórias, as suas dores e amores, encontros, desencontros. Mas acho que eu escolhi aqui uma apresentação um pouco mais pessoal, porque a nossa vivência acadêmica, de produção, vocês conseguem acessar um pouco mais. Mas tudo é sempre também uma intenção, né? Um desejo que a gente tem de produzir pesquisa, de construir caminhos. Então, acho que é legal esse contato também um pouco mais pessoal. Acho que a gente tem bastante tempo, eu vou tentar falar com calma e a gente vai então depois no final fazer aí um bate-bola e ver o que vocês se interessam em saber um pouco mais. A Ana vai me ajudar, inclusive no relógio, por favor, Ana. Deixa eu ver aqui, tá. Então, assim, primeiro eu preciso dizer que eu faço parte de um grupo de professores novos, tem aqui o Guilherme que representa esse grupo. A gente tem aí uma foto de um evento que aconteceu, promovido pela Unesp, que tem esse nome chique e que basicamente é a nossa inserção cultural no universo da Unesp. Eu não venho da Unesp, né? Minha formação é na USP, eu sou de São Paulo, isso vai aparecer um pouco aqui na minha apresentação. E foi um evento importante para a gente se endoenculturar, depois vocês estudem essa palavra, e é um pouco essa ideia da gente se apropriar dessa cultura da organização. Acho que foi um espaço bem importante para conhecer o tamanho da Unesp, os espaços que ela ocupa no Estado
E aí estamos nós, novos docentes, está faltando aí o Guilherme, que eu acho que vocês também já conhecem, o outro Guilherme. E aí a gente então tem a ideia de que todos nós aqui possamos nos apresentar. Está aí na foto também a Sara, que é do departamento de matemática, mas é do programa de pós da matemática. Então, eu gosto muito de pensar e um pouco, gosto muito de HQ, de desenhos, e um dia, quem sabe, eu vou aprender a fazer isso direito. E aí eu trouxe esse do Federico Calderon, que é uma pessoa que eu sigo na internet, e eu acho que nos últimos tempos eu fui me identificando muito com alguns quadrinhos dele, e eu acho que eu gosto desse, porque no fundo a gente chega num lugar, mas a gente andou por tantos outros caminhos, porque a gente tem essa expectativa de que o nosso caminho é mais linear, é mais planejado, mas a vida é um pouco esse caos. E a minha é também desse modo, então eu trouxe essa imagem para a gente pensar um pouco, e é isso, né? Se a gente pudesse olhar por tudo que a gente já percorreu, talvez a gente valorizasse muito mais onde a gente está agora, e acho que essa é um pouco a frase. Pode passar. Então, pode rodar mais um, porque eu acho que isso. Então, a quem eu devo o meu caminho até aqui, eu falei isso um pouco lá na CEMAT, e quem estava lá então vai ouvir um pouquinho de novo. Primeiro eu devo a uma família, né? Nasci nessa daqui. Eu sou filha de pais enfermeiros da área da saúde e cresci e nasci em Diadema, que é essa cidade que faz divisa aí com São Paulo. É uma cidade dormitório, as pessoas, na verdade, trabalham fora de Diadema e dormem em Diadema, né? Então, a minha história é dentro dessa família e dentro dessa comunidade. Então, essa palavra comunidade, para mim, tem significado por aí. Meu pai e minha mãe são filhos de famílias muito numerosas, ambos têm 7 irmãos, então eu sempre cresci com muita gente, de maneira que eu sinto falta, às vezes, de estar um pouco solitária ou de não ter esse fervo todo. Então, estar aqui é muito bom, porque de algum modo faz a gente se sentir nessa comunidade de muitas pessoas, e eu estou sempre buscando esse lugar mais coletivo mesmo, acho que isso me afeta. Como os meus pais são militantes do campo da saúde, eu cresci muito acompanhando os debates dessa área. Eles têm uma militância política muito forte, tanto de uma atuação local. Então, a questão da política também apareceu muito cedo para mim, dessa militância, né, desse envolvimento mais comunitário, das necessidades do lugar. E acho que é isso. Passa uma para frente. E aí eu trouxe uma fotinho da Andréia criança, que eu acho que é sempre um exercício legal da gente fazer. E essa Andréia criança aí, ela estudou numa escola montessoriana. E eu acho que isso definiu muito o meu caminho com a matemática. Eu tenho um irmão que foi fazer computação e eu tenho uma irmã que é engenheira. E a gente é filho de pais enfermeiros, então alguma coisa deu errado ou deu bom. E o que deu bom eu acho que a gente deve a Montessori, porque não significa que todos os meus colegas da escola foram por esse caminho. Mas isso me marcou profundamente a minha infância, e as minhas memórias com a matemática sempre foram muito prazerosas, de muita paixão, de maneira que quando eu tive que escolher mesmo uma carreira, eu escolhi fazer matemática. E aí eu acho que essa Andréia, eu carrego muito dela, assim. Eu era uma Andréia tímida, eu era uma Andréia mais caladinha e um pouco nerd, e que tinha estojos com canetas coloridas. Eu adorava esse universo do caderno, do número, essa coisa de conversar com o número, eu achava isso massa. Um dia eu fiz uma postagem sobre isso, porque um professor meu dessa escola que me marcou muito, ele morreu durante a Covid, a pandemia. E aí eu escrevi um texto em homenagem a ele, e eu me lembrei isso, que um dia uma professora perguntou: mas como é que a gente divide o 10 pelo 5? E uma amiga perguntou, uma amiga que eu gostava muito, ela falou assim: eu pergunto para o 5 quantas vezes ele cabe no 10. E aí
essa coisa de perguntar para o número é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Ficar ali conversando com o número, tentando entender. Então essa é um pouco assim, essa origem. Eu podia falar de mim só por essas 3 fotos, que diriam muito da minha pessoa. Diadema foi também a primeira cidade do PT, foi a primeira cidade governada pelo PT, pela prefeitura, e tem uma presença freiriana muito forte, Mova, né? Tudo isso fervia muito ali em Diadema, como até hoje. E também muito forte por uma presença religiosa na minha formação, que era o movimento de teologia da libertação. Eu acho que vale vocês darem uma olhada no que foi isso. A origem do PT vem um pouco disso também, da política. Então, Diadema é um pouco esse lugar muito amplo de atravessamentos, e aí é um pouco isso que eu acho que eu destacaria. Pode passar para mim, Gabi. E aí, eu tentei marcar alguns momentos da minha trajetória. Eu fiz técnico em eletrônica no Liceu de Artes e Ofícios, que é uma escola que ela era gratuita, então tive uma convivência com pessoas de diversos lugares. Eu morava no extremo da Zona Sul, estudava lá na Zona Norte. E aí eu vou, então, depois desse curso técnico, vou trabalhar nesse mercado e atuar no campo das telecomunicações, no momento em que isso estava nascendo no Brasil, junto com a origem da internet. Então, o computador também e a tecnologia entrou um pouco cedo para mim. E eu trabalhei muito tempo numa empresa, enquanto eu fazia faculdade de matemática, porque na hora de escolher a faculdade eu não quis fazer engenharia e computação, quis fazer uma coisa que eu gostasse muito e fui fazer matemática. E aí entrei na USP na licenciatura noturno, porque eu trabalhava o dia todo e isso era uma coisa que cabia ali, sem deixar o trabalho, né? E aí é uma realidade de graduação muito diferente do que a gente tem aqui, né? Que a gente vê os alunos podendo estar aqui o dia todo. Então eu trabalhava o dia todo, me deslocava na cidade, que é muito próprio de São Paulo também, quem é de grandes capitais, né, e tem esse deslocamento. E a USP foi esse lugar assim de abrir mesmo a mente para o mundo, para outras conexões e pessoas. Então eu, no último ano da minha graduação, eu tinha que fazer estágio, eu tinha que cumprir um monte de disciplina, e se eu ficasse trabalhando, estudando, eu não poderia terminar aquele ano. Aí eu falei, já não me via muito no mundo corporativo, não fazia sentido trabalhar em empresa, já tinha aí um monte de ideais, né, que eu achava que aquele não era meu lugar. E eu pedi demissão, né, fiz essa escolha, saí e fiquei o dia inteiro na USP, uma beleza. E nesse movimento a USP entra em greve no 2º mês que eu tô lá estudando, super feliz, greve da USP. E aí a minha vida mudou muito a partir dessa greve, pode passar. Então essa greve foi uma greve de 51 dias, e ali entrou uns a mais, depois eu falo. E foi uma coisa muito importante para mim, uma mobilização de estudante. A USP, ela tem muitos cursos, né? O campus é muito grande, então eu consegui fazer amigos de vários cursos, e isso eu acho que é muito importante para a gente, esse olhar mais interdisciplinar, né? Se conectar com outras pessoas. E fui fazer estágio na escola de aplicação da USP. Dentro da Faculdade de Educação tem uma escola pública, ela é uma escola que tem uma condição de trabalho bastante diferenciada. Os professores lá têm uma carga horária de 40 horas na escola, então é uma experiência muito diferente de escola. E, enfim, fui fazer estudo do meio, vivi esse estágio imensamente, foi onde eu vi que aquilo fazia sentido realmente para mim. E aí, nessa mesma época, eu me conectei também à extensão universitária. Então, o Grêmio Politécnico da USP tinha que é um espaço estudantil, né? E vindo agora da SEMAT, a gente vê como é importante a gente ver o estudante protagonizando espaços dentro da universidade, como aqui na pós-graduação, acho que vocês também ocupam um espaço muito importante. Era um projeto num clube. A Prefeitura de São Paulo tem centros esportivos, que é como se fosse um espaço
que tem piscina, nesse caso tem quadra, e era um espaço muito abandonado. Então a gente criou um projeto que chamava Cidade de Areia, que tinha gente da pedagogia, da politécnica, engenheiro, arquiteto, sociólogo, todo mundo misturado. E a gente fez um trabalho que caminhava pelo bairro, convidava as pessoas para ir para lá, oferecia atividades. Então, a extensão também veio muito rápido, o valor da extensão, essa universidade para além dos muros, como é que a gente faz essa conexão, isso também veio muito forte para mim nessa época. E a pesquisa, muito pouco, né? A minha vida aqui era ensino, graduação, a extensão, o movimento estudantil, política, festas também, né? Que todo mundo sobrevive aos afetos. Eu me casei com uma pessoa que eu conheci nessa época, então marcou muito a minha vida esse momento. E aí, pode passar. E aí, enfim, nesse fim de graduação, eu descubro a pesquisa pelo GPEM, que é esse grupo de ensino e pesquisa em etnomatemática, que é um grupo que eu conheci nessa época. Fui procurar a professora Maria do Carmo. Nesse projeto Cidade de Areia, conheci uma pessoa que me falou de etnomatemática e combinou muito com o que eu estava interessada, achei que era uma coisa meio diferentona. E aí, no ano seguinte, aconteceu o primeiro congresso de etnomatemática na USP. Então, a vida também é feita de acasos, né? Porque você movimenta, mas se esse congresso tivesse acontecido em qualquer outra parte do mundo, eu certamente, do mundo Brasil, né, eu não teria como viver isso que eu vivi, que foi algo que eu acho que também muito de vocês já viveram, que é esse encontro com grupos, pessoas, orientadores, nomes importantes, sobrenomes, referências, coisas que você leu. E aí me marcou muito esse momento, né? Me marcou tanto que eu fui parar na organização oficial do evento depois do evento, porque eu ajudei a fazer prestação de conta, mas eu não tinha nada antes do evento. A Maria do Carmo falou para mim, olha, vem aqui no congresso. E aí eu vim no congresso e tá. Então, tem aí umas fotinhos, né? Tem umas fotinhos da Andréia meio estudante ali ainda. Essa é a Wenda Bauchips e o Sal Restivo, que tinham vindo para o Brasil. Eles também vieram para cá, né? Porque eu lembro desse momento histórico, assim. Então, enfim, a primeira vez que eu vim aqui para a Unesp, e eu juro que eu não vou chorar, eu vim com a professora Maria do Carmo. Nessa época, ela veio para defender... Não, mentira, eu tinha acabado de entrar no mestrado. Eu vim para visitar, ela veio numa defesa, nesse auditório, numa qualificação, e eu me lembro de uma conversa na entrada desse auditório com o Chateaubriand, o Chateau, que faleceu, que era um professor que tinha uma pesquisa em etnomatemática, uma pessoa muito especial, que faleceu num acidente de carro. Acho que, não sei se vocês lembram desse episódio ou se sabem dessa história, né? E ele me deixou uma frase que eu carrego para a minha vida, assim. Ele disse aqui na porta desse auditório, eu me despedi, agradeci, ele tinha me dado muitas dicas e ele falou assim... E eu mandei um e-mail para ele depois, agradecendo, e ele falou para mim assim no texto, toda conversa deixa lacunas, cabe a nós preenchê-las ou não. E eu acho isso muito lindo porque... são esses encontros, desencontros e lacunas que você quer preencher. E eu acho que, enfim, essa história para mim é muito forte e viva até hoje, porque esse negócio me pegou de uma maneira que eu não consegui mais me desconectar. Então, pode passar. Então, por esse grupo, eu vou fazendo esse movimento que é natural dentro da pesquisa, e aí a pesquisa chega, e aí desse encontro eu resolvo fazer um projeto, e o meu projeto de mestrado foi investigar as pesquisas em etnomatemática no Brasil. Então a Etno tinha nascido ali 70, 80, a gente estava ali em 2000 e era o começo dessa produção. Então muita coisa acontecendo aqui na Unesp, né? Muitas pesquisas daqui, professor Ubiratã aqui também. E aí são algumas fotinhos de alguns momentos. E aqui estou eu até num evento, enfim, vamos passar para frente. Acho que não.
Não, eu não conhecia a Mônica. Tem umas fotos até, enfim, 1000 fotos, mas algumas. Não, aqui quem está aqui é o Willy, a Lang, a Sherenaz, que ele é das Filipinas, ela é das Ilhas Maldivas, enfim, o resto eu acho que tem uns brasileiros aí só. Pode passar. Então, e aí eu entro nesse grupo fazendo essa pesquisa e nesse movimento eu vou à Universidade de São Paulo, à Faculdade de Educação e à professora Maria do Carmo, de novo a extensão universitária, que ainda não era ensino nessa época, né? A gente acaba ganhando lá uma licitação, um edital, já não sei mais exatamente o que foi, para fazer a formação de professores e professoras indígenas do estado de São Paulo. Então, as minhas primeiras experiências docentes, para além da escola de aplicação, o que eu tinha podido viver, foram nesse curso que a gente idealizou e construiu junto com as comunidades do estado de São Paulo. Ele durou mais ou menos 2 anos, então eu fazia o mestrado junto com esse projeto. E aí tem algumas publicações dessa época, então aí a questão indígena vem muito forte para mim nesse momento e toda a reivindicação que esses grupos em São Paulo têm, que se a gente já não tem floresta direito na Amazônia, vocês podem imaginar que em São Paulo não sobrou muita coisa, né? Mas eles sobrevivem, resistem e aí a gente tem esse movimento e aí eu defendo a minha dissertação. Ela está disponível no portal de dados da USP, no portal de teses da USP, também quem quiser olhar. E tem aí uma primeira publicação nossa que marca um pouco esse começo dos trabalhos do grupo e aqui do Magistério Indígena, que foi o nome, porque na época ele era uma formação para o nível médio, ele não era uma formação superior. Depois disso houve uma formação superior e até hoje os professores indígenas aqui do estado reivindicam uma formação intercultural, que em vários estados ela já acontece, mas no estado de São Paulo ela não aconteceu mais. Então você tem um grupo de professores formados para suas escolas indígenas, mas você não tem agora a continuidade dessa formação. E é natural que muitos deles vão se tornando lideranças em outras áreas, por exemplo, a Potã, que é aqui do Jaraguá, que inclusive quando se vai para São Paulo a gente passa do lado ali da aldeia, né? A aldeia é do lado ali do Pico do Jaraguá. E ela, por exemplo, virou a responsável lá pela área da saúde. Então, você tem aí lideranças com essa formação que vão ocupando outros espaços e a escola vai ficando esvaziada dessa presença indígena. Houve recentemente um movimento que unificou aí a Unifesp, a Unesp e acho que a Unicamp para tentar reivindicar e construir essa proposta de formação intercultural indígena. Então, compartilho aqui já esse sonho, esse desejo e essa mobilização para quem tiver interesse para a gente engrossar essa bandeira e essa luta que é de realmente criar essa formação e garantir isso aos professores e professoras indígenas das comunidades aqui do estado de São Paulo. Pode passar. E aí está um pouco aí o cartaz que era do nosso evento, então, do nosso curso, né? E então a gente tinha os Guarani, os Caingangue, Krenak, Terena e os Tupi-Guarani, então pegando diversos lugares do estado. Pode passar. Bom, então, desse movimento, eu não preciso dizer que a etnomatemática é esse lugar que me mobiliza, me interessa, a interpretação sobre o que ela pode ser é muito complexa, mas vocês têm o Roger aqui também, que tem uma trajetória nesse campo, então esse tema da diversidade, das diferenças, sobretudo no campo da cultura, mas também nesse campo social político, me interessam muito e eu tenho me dedicado a isso desde o início aí da minha trajetória na pesquisa. E além disso, pode passar. Então aí eu termino esse mestrado e não vou seguir uma carreira acadêmica, né, o que seria esperado. Eu fui trabalhar na educação básica e acabei passando num concurso na escola de aplicação, então
Eu também sou boa de concurso, esse negócio de concurso eu gosto. Não sei, não é que eu sou boa, é que quando eu vejo, eu tô lá. Então eu fiz um concurso para a escola de aplicação, consegui entrar e foi muito especial, né? Eu já tinha feito estágio nessa escola, então... e junto eu comecei a dar aula no sistema privado, né? Do ensino superior, que também é um caminho que a gente acaba seguindo. Era uma universidade também na periferia, em São Paulo, e foi um momento de muita aprendizagem para mim. Pode passar. Então, eu fiquei 3 anos nesses lugares, aí eu me casei nessa época e meu ex-marido foi para Brasília. Como esse negócio de casar e ficar separado não estava muito bom para mim, eu achei que eu devia ir para Brasília. E fui para Brasília e acabei tendo que sair da escola de aplicação porque não tinha como ser cedida, eu não tinha... se eu fosse cedida, a escola ficava sem a vaga e aí isso sobrecarregaria os colegas, então... Eu fui embora antes da hora, mas fui. E chegando em Brasília, abre um concurso, que foi por acaso, para o INEP. E esse concurso tinha muita educação e muita estatística. Você juntar esses 2 perfis é para matemático, né? Então, foi uma coisa que eu binguei mesmo, e foi muito bom, e deu certo. E eu entrei no INEP. Então, eu saio do lugar mais micro, né, que é a realidade da aldeia indígena, da escola, da periferia de São Paulo, esse fervo da vida real, e vou parar nesse lugar de construção da política federal. E isso foi um choque o tempo inteiro, né? Muda muito a sua perspectiva, você então está o tempo inteiro olhando para números, e esses números precisam fazer sentido, né? Então... muito da pesquisa quant, que às vezes a gente vê menos privilegiada no espaço acadêmico, mas ela é muito importante num país como o Brasil. Então, eu cheguei no INEP também num momento em que era o 2º mandato do governo Lula e o Fernando Haddad tinha acabado de assumir ali o ministério. E ele emplacou uma coisa que ele fez também depois em São Paulo, que foi criar uma carreira de Estado mesmo, que pudesse estar vinculada a esses institutos. Porque até então, o que acontecia no INEP eram contratos temporários de consultores. Então, essa inteligência, ela vai sendo perdida, você não constrói uma memória e uma pauta, né, que vai se modificando dentro do Estado. Você, cada hora, tem um lá e um relatório. Então, quando a gente chegou, era uma galera muito com a minha idade, todo mundo muito afim, muitos professores. Então, foi uma coisa muito especial mesmo. E eu fiquei lá 5 anos e eu vivi coisas que a gente pode conversar aqui ou fora daqui, porque foi realmente uma experiência de mundo. Eu acho que foi uma experiência muito revolucionária para mim na forma de ver o Brasil e tudo. E a gente, então, eu me mobilizei com a Associação de Servidores do INEP, e aí toda essa comunidade fizemos uma greve também, servidor público, fizemos uma greve nessa época, foi uma mobilização muito importante também. E nessa época, essa foto do Haddad com o Reinaldo foi o momento em que a gestão opta por mudar o Enem, né, e fazer com que o Enem se tornasse essa porta de acesso para a universidade, para a Uni, tudo isso vem nesse momento. E então eu estava ali no coração e tem uma frase que me marca muito, porque no dia que eles comunicaram isso para a equipe, que ia ter que adaptar matriz e prova e pensar nesse outro Enem, todo mundo começou a fazer um monte de pergunta, o que é isso, como assim? Não, mas veja bem, vocês estão mudando o que era o Enem. E aí eu me lembro que o Reinaldo, num certo momento, falou assim, peraí, gente, isso aqui não é uma tese de doutorado. Vocês não têm 5 anos para me responder isso daqui. Isso daqui é uma política que a gente vai fazer e vocês precisam responder a isso. E foi mesmo um choque, né? Porque você não tem 4 anos para responder, elaborar e digerir o que aquilo implica, né? E aí eu acho que o poder público, a vida real, a escola, a urgência do dia a dia é essa urgência que nem sempre você vai ter esse tempo, né, de elaborar. Você vai errar, vai acertar.
E eu acho que aí houve um acerto, porque nesse momento o Enem estava virando a porta de acesso mesmo para esse vestibular unificado, tudo isso que aconteceu depois, o próprio ProUni, mas também tem os seus impactos que a gente também precisa avaliar. E aí, então, dessa experiência tem aí uma publicação que a gente fez recentemente, pensando nessa experiência coletiva, pode passar. E aí, então, eu me tornei mãe, que é também um outro momento de muita revolução na vida. Esse é o Vicente, né? Ele nasce lá em Brasília e hoje ele está em São Paulo. Ele já veio aqui para Rio Claro, a gente está nesse movimento de sedução, por favor, quando eu trouxer ele aqui, vocês falem como é legal estar aqui. E aí, pode passar. Então, aí vem aí essa questão do gênero. Eu sou filha de uma mulher muito militante também, então isso já estava lá de alguma maneira. E aí, acho que aqui também eu fico muito feliz de estar com mulheres que compartilham dessas lutas, dessas maternidades, e com homens também que são muito conscientes e acolhedores sobre essa necessidade. Eu acho que essa é uma luta de todos nós, pode passar, e de todas e de todos. Então, nesse movimento do INEP, vem para mim muito forte essa relação da macro com a micropolítica. Como que a gente, então, leva em conta esses dois cenários, né? Porque o micro tem os seus desafios, como também essa política macro que quer induzir uma mudança também tem. E aí eu decido nesse movimento, eu volto para São Paulo, saio de Brasília porque o ex-marido veio para São Paulo e, enfim, não dava mais para ficar em Brasília, não fazia sentido, a criança pequena. Nessa volta para São Paulo eu pedi uma licença do INEP e nesse movimento eu quis voltar para o doutorado. E eu tentei fazer isso também em Brasília, mas eu não me encontrei lá nos grupos que eu conheci. E aí eu, nesse processo, fiquei muito... Era esperado que eu estudasse avaliação, mas para mim, a resposta não estava na avaliação. Eu conhecia muito de avaliação, a resposta para avaliação estava no currículo. E aí eu resolvi começar a estudar mais sobre currículo, mergulhar, fiz várias disciplinas, comecei a voltar para a faculdade de educação. Nesse tempo todo, eu sempre tive muito junto com o grupo de etnomatemática, que era um grupo que nos momentos de dilemas práticos, professora Maria do Carmo, né, eu ia para os eventos, que era o lugar de se alimentar. Pode passar. E aí, então, pode passar de novo. Eu vou parar também em dois lugares, mais recentemente, um que é a Ação Educativa, que é uma organização, uma ONG que tem uma militância muito importante na cultura, na educação, nos direitos humanos, na juventude. Então, é um lugar que tem uma militância, uma atuação e produzem pesquisa também e políticas. E, ao mesmo tempo, a necessidade da vida, eu me separei, filhos, eu precisava também de um modelo mais flexível de trabalho, então eu fui para uma escola, que é o Gracinha, também nessa época, também atuei aqui na Comunitária de Campinas, como assessora, coordenadora de matemática e fui fazendo esse movimento, educação básica, ONG e a pesquisa e o trabalho com as políticas meio em paralelo. Pode passar. E aí eu trabalhei nessa época com o INAF, que é um indicador de alfabetismo funcional, que é um teste e que é aplicado, ele é produzido pela Ação Educativa junto com o que era o IBOP, que hoje não existe mais. O IBOP tinha uma fundação social, que era a Fundação Paulo Montenegro, e cria-se esse indicador com muita gente da academia para medir um pouco a noção de letramento ou de alfabetismo, mais propriamente, que é como as pessoas vivem cotidianamente, como elas mobilizam leitura, escrita e matemática em situações do dia a dia. Então, ele é um teste aplicado domiciliar, é uma entrevista, as questões são abertas, não é uma múltipla escolha, tem questões que podem ser respondidas oralmente, pode usar calculadora, então ele tenta simular uma situação mais real. O motivador da pergunta
folheto de supermercado, cartaz de vacinação, bula de remédio. Então, a gente recolhe um aparato de recursos que estão presentes na vida e a gente vê como as pessoas lidam diante disso, né? E aí, então, eu vivo essa experiência com o INAF e começo, então, o meu doutorado com a professora Maria do Carmo, olhando para a política curricular. E o que eu escolhi olhar naquele momento é como é que aquele ciclo de políticas que aconteceu de 2004 a 2014, na Secretaria da Diversidade, que depois virou Secretaria da Diversidade e Inclusão, que era a SECADI, como é que elas tinham induzido uma série de mudanças no acolhimento das diferenças na escola e no sistema de ensino, e como que isso tinha afetado o currículo de matemática. Então, a gente vê uma política que vai fortalecer todas as diretrizes curriculares materiais específicas para educação quilombola, educação de jovens e adultos, educação escolar indígena, políticas antirracistas, educação ambiental, inclusão, pessoas privadas de liberdade. Então, tem um guarda-chuva que a gente fala de grupos que vão estar ali nessa disputa por essa política, reivindicando esse lugar das diferenças na escola, no currículo e os seus direitos. E aí, eu também escolhi, então, olhar como era isso oficialmente na política e como era isso na prática. Então, eu fiz um estudo de campo numa escola de jovens e adultos e na minha cabeça, inicialmente, eu tinha que circular em umas 4 ou 5 escolas para eu mostrar que elas eram diferentes, para mostrar que a política fazia sentido. E na minha qualificação, uma pessoa da banca falou assim, ó, vai em uma. E aí, quando eu fui nessa uma, que era o CIEJA, que é um centro de jovens e adultos no Cambuci, no centro de São Paulo, eu achei que eu tinha que olhar várias salas, porque eu tinha que achar a diferença. E no fim eu fico em uma única sala, porque estava tudo ali, né? Então essa escola era uma escola muito especial mesmo, ela acolhia o programa Transcidadania, que era um programa da prefeitura que dava bolsas e inseria no mercado de trabalho pessoas trans, travestis, e também elas então precisavam estar na escola, então todas estavam lá, pessoas com deficiência, o adulto, né? Então desde o jovem de 17 até a senhora de 82 que está ali na sala de aula, então todo esse fervo, e aí eu vou acompanhar um professor em particular nesse dilema que é como é que eu lido com essa diversidade, com essa diferença na sala de aula. Então a tese foi isso, eu fui convidada para falar no SMEM, que é aquela telinha ali, e era pandemia, então eu fiz isso remotamente, está gravado, né? Graças a essas equipes de gravação, então ficou aí para a história, quem quiser ver em algum momento, e aí é o dia da minha defesa, pode passar. Aí, eu então continuo nesse grupo, a gente na pandemia, pouco antes tem a perda da professora Maria do Carmo e a perda do professor Ubiratã, o que é um momento muito delicado, né, dessa continuidade dos ciclos, pode passar. E aí a gente, então, nesse movimento dos lutos, a gente vai olhar muito para trás, né? A gente vai olhar para a nossa história e vai tentar entender um pouco para onde a gente vai agora, sem essas pessoas que eram tão importantes, tão líderes, mentores, amigos, né? Eram muita coisa, orientadores, o que toda essa palavra pode significar. E aí a gente, num primeiro movimento, comemora nossos 20 anos com esse livro, essa publicação que conta um pouco a nossa trajetória, os nossos envolvimentos de pesquisa. E aí, mais recentemente, aí vocês já viram mais de perto essa produção, a gente fez a mesma coisa com relação ao professor Ubiratã. O exercício, na ausência dessas pessoas, era ler essas pessoas e querer estar mais perto de quem eles eram e do que eles nos deixaram e da nossa responsabilidade. Eu acho que para mim pegou muito essa responsabilidade, porque a gente começava a ser chamado para falar, a gente estava muito perto,
dessas pessoas, e aí fica um lugar mesmo de você se dar conta que você ganhou muito com essas pessoas na sua vida e que agora como é que a gente segue com isso adiante, né? Pode passar. E aí, então, entra um terceiro núcleo de interesse que eu tenho em pesquisa agora, que é sobre história e memória, né? O ano que vem a etnomatemática está completando 40 anos, da primeira vez que foi anunciado isso pelo professor Ubiratã, como PPGEM. Então, a gente está todo mundo aqui vivendo essa história que a gente herda e que a gente tem uma responsabilidade de levar adiante. E aí, no caso da professora Maria do Carmo, quando ela faleceu, por estar próximo, a família quis ver o que faria com tudo aquilo e a gente... e acabou que esse acervo dela foi o que se chama na história como um acervo fatiado. Uma parte desse acervo foi para o sul da Bahia, porque foi o espaço que a gente conseguiu na época, tinha uma pessoa lá. Uma parte foi para a família e para as pessoas próximas, e uma parte ficou com as meia dúzia de orientando, incluindo a minha casa, que até hoje tem coisa lá dela. Então, esse fatiamento não é o esperado. E aí, quando o professor Ubiratã faleceu, a gente aprendeu uma outra coisa, que o correto é a gente armazenar adequadamente e saber como armazenar. E aí o próprio professor Ubiratã, em vida, já tinha, diferente da Maria do Carmo, ele já estava mais velho, ele sabia que ele tinha que destinar aquilo. A professora Maria do Carmo não aconteceu assim, a morte dela, né? Ela faleceu por um câncer, então foi meio inesperado. E aí ele opta por doar esse acervo para o GEMAT, que é um grupo de história da educação matemática e que já tinha essa tradição na composição de acervos pessoais. Então, esse material vai para lá numa primeira leva e depois numa segunda leva. E aí, o nosso grupo acabou se envolvendo com a pesquisa e com esse trabalho pela relação da etnomatemática na obra do Ubiratã. E aí, então, eu acho que esse momento pós-pandêmico foi um momento muito difícil para todo mundo, né? E num certo momento eu realmente eu estava muito exausta de estar na escola e tudo que foi a pandemia, e eu achei que eu precisava pausar, pedir demissão da escola. E eu me lembro de uma conversa com a minha mãe que ela falou assim: mas você vai pedir demissão na pandemia? Aí eu falei, se a minha mãe, que é a pessoa mais para frentex, está falando para eu prestar atenção, é bom eu pensar melhor, né? Mas eu tinha conseguido guardar um dinheiro e falei, vou pedir demissão. E na época eu dei uns telefonemas para várias pessoas de universidade, assim, como é que é? Porque de verdade, eu não sei se eu me via muito na universidade, assim, achava que tinha muita vaidade, muita tensão, a USP é muito tensa, e muitas disputas. Eu falei, não sei se eu quero isso. E aí liguei para algumas pessoas, na época eu liguei para o Roger também. E curiosamente, as pessoas me falaram, cara, rola, é legal, dá para você fazer, não é, dá para a gente manter uma certa sanidade, né? E liguei para várias pessoas e falei, bom, tá bom, vou pensar sobre isso, assim, né? E fui vivendo. Então acho que nesse momento que você olha para dentro é um pouco esse caos, assim, né? Você quer olhar para dentro, mas não sabe muito bem para onde ir, pode seguir. E aí tô terminando, gente. E aí dá esse medinho, mas você fala, cara, não tá muito bom aqui para mim, vamos embora aí, vamos ver o que vai dar. E deu, né? Roda aí para mim de novo. Aí eu, nessa época, fiquei trabalhando um monte de coisa, porque aí é sobrevivência, né? Você vende a alma, vamos aí, mas sobrevive. Então, desse monte de lugar que eu passei, a ação educativa sempre foi ali muito presente, com o INAF e políticas educacionais. Mas eu me vinculei a dois grupos, um da Politécnica da USP, que faz a FEBRACE, que é uma feira para estudantes do ensino médio, enorme, importante. E eles começaram a fazer muita formação e precisavam de pessoas. Eu
formação de professores e aí eu me agreguei a esse grupo. E eu também acabei indo parar num grupo que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, também por conta do INAF, que olha o letramento digital. E aí eu que fui técnica em eletrônica, professora de matemática, me vejo de novo pensando em cultura digital, tecnologias. E eu estava nesse momento quando vem o edital da Unesp. Então o projeto de pesquisa com o qual eu entrei aqui, ele dialoga com esse momento que era uma tentativa de olhar para a cultura digital. E aí eu penso a cultura nessa perspectiva da etnomatemática, como é que esse momento que a gente vive, em que o digital nos atravessa, pode ser pensado não na perspectiva do GPIMEN, por exemplo, de pensar as tecnologias no ensino e tal, mas de pensar essa cultura do digital. E isso aconteceu também, não só pelo CGI e a ideia de um letramento digital para escolas e professores, a gente fez uma formação, mas porque no INAF, todo esse mobilizador do teste era em papel, né? É o folheto do supermercado, é o cartaz, é a bula do remédio, tudo era papel. E depois de 20 anos, nada mais é papel. E depois da pandemia, não é mais papel. Você vai pagar uma conta, não tem papel. Você vai no supermercado, você tem que ativar o desconto no aplicativo. E qualquer um que tenha um idoso próximo vai saber do que é isso que eu estou falando, que as pessoas idosas, elas foram excluídas socialmente nesse momento, porque o boleto vinha no e-mail, ou vinha no aplicativo, ou você, né, tinha que pagar usando o aplicativo, porque o banco estava fechado. Então, isso tudo gerou aí muita pergunta para mim, e pode passar. E aí, então, o INAF está nesse momento de atualização aí dessa matriz, desse digital, como é que ele pode medir esse letramento nesse contexto. E aí, enfim, surpreendentemente, concurso de novo, não é que deu certo, gente? E aí eu, ou não, né? Aí eu não sei para vocês, para mim tá dando certo, mas eu fiquei muito feliz. E aqui é uma foto da defesa, acho que do Diego, acho que do mestrado até, que eu tive aqui, porque o grupo do Roger também, o GPET, no que hoje já não está mais, mas nesse momento que o Roger também assume esse caminho do GPET no que existia aqui, eles foram muito importantes para a gente nesse momento em que a Maria do Carmo faleceu, e o Roger também. Eu agradeço aqui muito essa presença, né, de você sentir que não estamos sozinhos. Foi muito legal, e a gente veio nesse dia na defesa, foi muito massa, neste auditório também. E daí uma foto agora mais recente, e uma foto aqui dos 20 anos do grupo de pesquisa lá na USP. Então, essa bandeirinha aqui é essa do digital também, que eu acho que aqui também é muito forte, essa agenda das tecnologias. Pode passar. E, então, acho que eu já falei dos interesses, assim, em resumo, eu diria que são esses. Pode passar. Algumas coisas que eu estou fazendo e fiz recentemente, junto com o Júlio Vale e a Ana Paula Jano, no CAEM, que é um centro de aperfeiçoamento de ensino lá no IME, na USP, a gente produziu um documentário, está produzindo, porque a gente aprendeu que esse negócio de não ter Cláudia é difícil. A gente inventou de fazer um documentário sem ter especialista, e aí a gente está demorando, mas vai rolar. Então, a gente já tem 3 episódios prontos desse documentário sobre uma história da produção curricular em matemática no Brasil, e faltam 2, a gente quis contar 100 anos em 5 episódios. Aprendi muito com esse documentário, está rolando ainda. Com relação ao acervo do professor Ubiratã, hoje a gente está liderado pela Cristiane Kopp, que é da Federal de Uberlândia, e pelo professor Wagner Valente. A gente está num movimento de pesquisa do acervo do professor Ubiratã, e a gente está com um núcleo de pesquisadores em etnomatemática para olhar esse acervo, olhando para a etnomatemática. Então, como é que a etnomatemática, a sua história, aparece pelo acervo do professor Ubiratã. Vai ter um evento em dezembro, em que eles estão inaugurando essa sala. Esse acervo hoje está em Santos,
O professor Wagner Valente é da Unifesp, e aí tem um campus em Santos, ele mora em Santos, também trabalha em São Paulo, mas ele criou um espaço lá que é liderado pelo GEMAT. Então a gente está com 2 pesquisas tentando financiamentos. O projeto maior envolve também um grupo que vai olhar o acervo do ponto de vista da história da ciência e um grupo que vai olhar particularmente a educação matemática. E aí tem algumas árvores dentro desse projeto, a gente está com uma expectativa de financiamento aí. Pode passar, mas a gente faz a pesquisa mesmo sem o financiamento por enquanto. Aí a outra vertente é essa parceria com a Conceição, Maria Conceição Fonseca, que abriu aqui a atividade inaugural, né, desse ano. E ela foi uma das que primeiro pensou o INAF, então agora ela está mais cantando. Então a gente está, a Carla Pompeu, que é da Federal do Triângulo Mineiro, é uma pessoa também que também se interessa por essa questão da avaliação de adultos, então a gente se encontrou, tanto agora nessa pauta da cultura digital com a etnomatemática para mim, quanto essa pauta do alfabetismo e letramento no Brasil. E agora temos aí o Roger jovenzinho e o Cronópios, que também eu me vinculei aqui quando eu cheguei, e mais a Rede Internacional de Etnomatemática, com esse projeto aí que também quer pensar esses 40 anos e quer fazer coisas e que conecta um pouco os interesses do Cronópios com os interesses da etnomatemática. Pode ir, acho que será que acabou? E o grupo de pesquisa hoje a gente compartilha essa liderança, embora oficialmente eu vou ficar como líder e vamos trazer o grupo para cá, para ele de fato existir oficialmente. Então também agradeço o Roger que me ajudou nessa, como chama isso, nessa burocracia de senhas e tal. Está chegando, a gente está perto de cadastrar. A gente se reúne quinzenalmente, às quintas-feiras, está sendo meio híbrido, presencial, remoto. Então tem pessoas de São Paulo, tem pessoas daqui que começam a chegar. E basicamente o nosso grupo se caracterizou por esses interesses, né? Tem muito professor da rede pública, então isso mobiliza um dilema mesmo, a lida com os dilemas práticos, o interesse nas políticas públicas, na formação docente, na atuação com os territórios, nos contextos diversos, em especial nesses 4 núcleos que são a cultura urbana, indígena, africana e afro-brasileira e escolar. E pode passar. E aí, só para vocês terem uma ideia das últimas produções desse grupo nesse campo étnico-racial, em especial na questão racial, foi chegando muita gente no nosso grupo com esses interesses, e isso foi ganhando uma agenda mesmo, e um compromisso. Na semana que vem o Kleber, que fez essa pesquisa sobre a roda de capoeira e a etnomatemática, vem falar aqui, por isso que eu inverti a minha agenda com o Guilherme, porque assim, de algum modo, é uma introdução para a fala do Kleber. Pode passar. Pode ir. Olha, a Nath apareceu ali antes da hora. E aí tem uma música que eu gosto desse DVD que chama Na Curva da Cintura, que foi feito pelo Arnaldo Antunes, Edgar Scandurra e o Tumani, que eu não lembro, Tubati, que acho que é o sobrenome dele, e que eles vão para a República do Mali. E a história do Biratã começa com a etnomatemática pela ida dele para a República do Mali. Então eu adoro esse DVD, tem várias músicas, é a viagem deles para lá. E uma música chama Você, não chama Você Que Me Continua, mas é o refrão. E essa música é linda. E eu penso muito nessa continuidade, e eu me emociono agora porque... Porque é muito legal a gente ver que as coisas fazem sentido de outro modo para outras pessoas. Então, eu já tenho orientandos e orientandas. Então, tem a Ana, que chegou com esse interesse nos jogos digitais, na cultura digital, que é totalmente a cara dela, e a gente está construindo esse caminho. A Mari, que chegou também com esse interesse pelo debate de gênero, ela vem com essa herança da Heloísa também, de vários grupos aqui que ela já passou, Roger, a Mari circula, né? Então ela está interessada nessa categoria mais ampla de gênero, gêneros diversos. A Beatriz, que chega com esse interesse também
em autoavaliação, em discutir avaliação. E o Gustavo, que não tem fotinho, ele não quis mandar fotinho, não quer pôr fotinho, que chegou muito genuinamente interessado por educação para a paz, mas educação nas prisões. E aí um menino do primeiro ano que chegou com uma herança de outras vidas, uma pessoa muito especial que está começando uma iniciação científica. E eu também aqui me vinculei por um convite da Natália, que é alguém que eu preciso agradecer muito também, e que está sendo muito bom ter ela perto, que é a criação desse núcleo negro para pesquisa e extensão. A Unesp tem essa agenda em todos os campos, e aqui em Rio Claro esse NUP ele existiu, mas ele tinha adormecido. Ele tinha sido coordenado por uma professora, Bernadette, da Geografia, e a Bernadette aposentou e, curiosamente, estava essa mobilização pela frente das ações afirmativas, Natália, outras pessoas junto, e aí precisava de alguém para coordenar este núcleo. Como aqui a gente tem muitos professores negros, foi bem fácil achar um professor negro para liderar esse núcleo, e a Natália veio me procurar, a pessoa estava chegando, e aí eu, com toda essa melanina, estou nessa supervisão oficial desse núcleo. Ele está instituído, ele está criado, e a gente está com uma agenda aí tentando construir, né, esse ano. Então, quem quiser também saber mais, pode falar conosco. Semana passada até a gente se aventurou a ter uma aula de capoeira, a gente representou bem, eu achei. Du também foi com a gente, então quem quiser ir, bora lá. Foi legal, foi muito bom. E, enfim, e aí tem umas fotos da galera que está participando, a professora Bernadette, que aposentou, mas assumiu como vice-supervisora, porque você que me continua, precisa quem dê a continuidade para a gente também, quem dê uma letra, e foi muito legal, pode passar, acho que acabou, gente, chega. E acho que para terminar aí com o Federico Calderon, que eu estou me inspirando nele sempre, agora ele virou pai, ele é jovem, esse artista. E aí é isso, eu acho que a gente fica tentando se encontrar mesmo, é sobre isso. Pode passar o último. Que é isso, né? Parece, às vezes, que a gente se perde. Pero tenemos intuição. E acho que intuição é importante, inclusive para matemática. Obrigada, gente. E agradecer, Lucas. Muito obrigado pela nossa sua partilha aqui. Eu vou tentar auxiliar nas falas, então se vocês puderem levantar a mão, eu vou tentar organizar as falas de vocês. De cada vez, sempre. Você quer vir sentar comigo aqui? Eu não quero. Por favor, não quero ficar aqui sozinho no teu livro. Vocês têm que montar muitas mãos para fazer isso. Deixa aí, tá comigo aí? Posso falar? Nossa, Andréia, parabéns. Outra Andréia agora. Obrigada por te escutar, foi muito gostoso, né, falar, ouvir tudo que você foi falando da sua vida, da sua vida acadêmica, e foi tudo entrelaçando, assim, eu fui assim, me emocionando em várias falas que você falou, porque isso foi tocando a gente, né, e principalmente essas charges, esses desenhos que você traz, né, eu ficava pensando também na minha trajetória, meu Deus, a gente tá confuso, né. Então eu queria agradecer, não é nem uma pergunta, nem nada, agradecer esse espaço de compartilhar a sua história com a gente, e a gente sente agora fazendo parte dessa história e você da nossa. Então eu só tenho que agradecer pela sua apresentação. Muito obrigada. Quer ouvir? Não. Eu também quero só agradecer, né, por tudo, mas já vim preparada. A sua fala já veio me dando ideia, né? Fui convidada essa semana para fazer uma palestra no Instituto Federal lá em Piracicaba e para falar da trajetória acadêmica. Então, já fui pegando umas ideias, assim, ainda não preparei. E aí eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o sonho, o sonhar, a profissão, os desafios
né? E nunca tem caminho, né? Um percurso. Então, é mais ou menos isso aí que você trouxe, né? E nos inspira a gente, para mim, estou no primeiro ano do doutorado, né? Pensar, não vai chorar também, pensar, né, no quanto os desafios existem, né? E ver que as coisas simplesmente vão ganhando forma, né? Por que eu falo isso? Porque quando eu vim para cá, eu vim com um sonho do mestrado. Hoje, estando no primeiro ano do doutorado, que eu jamais imaginaria fazer, já é um presente, né? Está sendo fácil? Não é fácil, nunca foi. Vai ser fácil também? Eu sei que não. Mas só de saber, né? A gente está no percurso, está no caminho, e é possível, né? E é possível ser estudante de pós-graduação sem deixar de ser quem eu sou, sem deixar de também sonhar, ou não sonhar, mas às vezes no meio do percurso de ser mãe, né? Às vezes não é um sonho, mas aconteceu, né? No mesmo processo também de dar assistência à família, ou seja, é ser um profissional, mas um profissional que também é humano, né? Então, quando a gente olha para essa sobrevisão, a gente vê, realmente é possível sonhar sem deixar sem achar que as coisas, sem deixar que as coisas impeçam de a gente dar o passo, mas que ela nos ajude a ser impulsionada, né? Então, eu penso que é importante, né? Nós, no caminho que a gente está, diante dos desafios que estamos vivendo, pensar como pesquisadores e como pessoas que somos, né? Que somos humanos. Obrigada. Não, mas estou procurando o que eu olhei. Tem alguém antes? Não. André, você dizer que é uma felicidade ter você aqui com a gente. Porque a gente sentiu que esse departamento ia perdendo pessoas, perdendo um pouco a vitalidade. E desde que a vinda de vocês agora novos, né? Guilherme, você, mais, a gente vai sentir essa vida florescer. Sabe que eu não sabia todos os elementos aí do seu filho que você trouxe, e fiquei muito feliz de conhecer mais sobre você, né? Dizer assim, nossa, já dá pra ver que você veio com tudo, e isso tudo é muito incrível, né, gente? É muita coisa. Eu só estou muito feliz. E vou fazer uma pergunta, tá? Eu gosto de poder conversar com você, muito inclusive. E uma coisa sempre, esse seu percurso assim, singular, com idas, eu não digo que é idas e vindas, não, é sempre uma ida, você sempre está produzindo coisas diferentes, sempre muito bacanas, você está sempre deixando sua marca. E tem uma coisa específica que sempre me atrai nas conversas com você, que tem esse modo como você tem a sua experiência com políticas públicas. E volta e meia, às vezes eu acho que a gente na educação matemática, a gente morre um pouco na praia. A gente discute muita coisa e depende com as grandes políticas públicas que nós poderíamos estar juntos, a gente não chega. E isso a gente tem vários exemplos históricos, né? O Prof. Mate, a gente não chegou, a BNCC a gente não chegou, e volta e meia a gente não chegou. E assim, eu tenho uma intuição que você vai poder ajudar bastante a gente, não só aqui no programa, mas a gente chegar nessas políticas públicas. E se você você saberia dizer um pouquinho desses sintomas de por que a educação matemática não chega nessas políticas públicas? Podia dar uma palhinha? Eu tenho uma visão, primeiro que como individualista o nosso caminho foi se tornando. Acho que a gente já falou isso no nosso momento, das discussões, seja pelo nosso próprio campo de pesquisa, a nossa área de atuação, seja como grupo na educação mesmo. A gente foi ampliando os espaços, ampliando a produção, e acho que a gente tem um conhecimento que é valiosíssimo, mas a gente não procura incidência política, seja essa política macro, na verdade. A gente incide no micro, e eu acho que isso tem um grande valor, é importante reconhecer cada iniciativa de formação, né, a Paula aqui, a gente está na escola, isso tem uma incidência. Mas eu acho que a gente, quando mergulhou muito numa abordagem mais qualitativa, a gente deixou de olhar fenômenos que afetam a um grupo maior. Então a gente olha para a pesquisa qualitativa, todos nós aqui fazemos pesquisa quali, mas a pesquisa quali, do meu ponto de vista, do modo de entender,
entender, ela deveria ser um conjunto de pequenas observações. Então o Roger vai no lugar e ele observa, a Paula vai no lugar e observa, o Guilherme. E aí de repente a gente fala, olha, isso aqui, isso se repete. Se isso se repete, isso precisa ser pensado num nível maior. E esse salto, eu acho que nem sempre a gente consegue dar. Porque aí é aquela história, quando veio o BNCC, ou quando vem essas políticas, a gente tem os experts que vão construindo esses documentos. Mas normalmente quando abre para a gente se colocar, a gente vai discutir no pequeno. Ah, olha, não tem modelagem aqui. Ai, olha, não tem história da matemática aqui. Olha, isso daqui não tem etnomatemática. E aí a gente recusa aquela política, eu acho que a recusa é importante, mas a gente se manifesta pouco, a gente dialoga pouco com a sociedade, até com outros campos da educação. Vejam como as pessoas veem a matemática via de regra, né? Então eu acho que um salto é o de dialogar também com a macropolítica. Então eu vejo muitos meus colegas do INEP, gente, é de uma capacidade muito grande de pensar o macro, né? E os problemas que nos afetam, porque a gente luta contra gigantes. Então, às vezes eu acho que a gente fica tão pequeno quando a gente olha esses gigantes, que é difícil a gente enfrentar mesmo. No Brasil, é muito difícil a gente enfrentar desarticuladamente. Isso exigiria que a gente tivesse muito mais articulado. Eu acho que é um caminho, assim, porque quanto maior esse gigante, mais parece que a gente consegue se articular. Embora o cenário futuro me parece muito difícil, assim, né? E eu acho que é tentar buscar esse equilíbrio, né? Tentar realmente não deixar de lado essa macropolítica e tentar colocá-las em discussão. Então, eu acho que aqui na semana passada, no dos estudantes, veio o Júlio falar de currículos pensados e praticados. Como é que a gente subverte essas lógicas? E a gente tem experiência de políticas públicas que vão em outra direção, como sempre foi a política do Paulo Freire, por exemplo. Então, eu acho que é um movimento, assim, e um interesse que a gente deve ter de sair das nossas gaiolas, né, como diz o Biratã. Não só na educação matemática, mas na gaiola da própria educação. Será que a gente não consegue olhar para outras pautas sociais e ter uma agenda comum, né? Então, acho que é um desafio mesmo. E precisa ser um desejo também, né? De estar nesse movimento. Porque tem que ter paciência, né? Tem que querer ouvir, tem que ir naquelas reuniões que dura pra caramba, não tem hora pra acabar. Então, lá na política é um pouco exaustivo, né? Mas eu não acho que todo mundo precise estar lá, mas eu acho que a gente deveria ter nossos representantes lá de alguma maneira. Assim. E hoje eu vou falar no PET sobre avaliação. De alguma maneira tem gente interessada sobre isso. Vou falar não, né? Vamos conversar. Mas enfim, é um desafio mútuo e estamos juntos aí para ver como a gente pode pensar isso. Acho que é isso. Andrea, bom prazer para você. Quando você falava, lembrei, eu não sei muito de poesia nem de poetas no Brasil, mas aí eu gosto muito de coralino. Aí eu lembrei de Sou Feita de Detalhes. Eu queria ler um pouquinho, mas em espanhol, porque ele está em espanhol aqui, eu encontrei em português. Poesia brasileira. Aí você está que gosta do espanhol, então vamos ver. Estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasan por la mía y hoy lo siento en el aire. No siempre son bonitos ni siempre felices, pero agregan y me hacen ser quien soy. En cada encuentro, en cada contacto voy quedando mayor. En cada retazo, una vida, una ilusión, un cariño, una nostalgia, que me hacen más persona, más humana, más completa. Y pienso que es así como la vida se hace de pedazos, de otras gentes que se van convirtiendo en parte de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos, finalizados. Bueno.
ela continua, mas era um pouco, quando você falou, eu lembrei isso, porque eu via tanto as pessoas, a família, o filho, que é isso a vida. Então eu gostei muito da tranquilidade, da humildade com que você fala de sua vida, do seu trajeto. E aí eu também queria perguntar uma coisa. Você vem caminhando com a matemática, aí eu pergunto, o que permanece daqueles princípios, espírito da matemática em você, em sua atual, e que mudou? Vou falar por quê? Porque muitas vezes a gente faz pesquisa na matemática e diz, eu já não quero isso, eu estou nessa lógica, aí eu gostaria, porque acho que tem um movimento em você, esse modo de olhar para a matemática, para a pesquisa na matemática, seria isso. Obrigada. Eu que agradeço esse presente. Eu conheci a Carol no Congresso de Ética Matemática na Colômbia, e daí eu me apresentei e a gente se grudou assim, porque as duas com interesses muito comuns, foi muito especial, né? E a Colômbia é muito especial mesmo, então óbvio que aí tá vendo, né? O digital, ela é muito mais. Você risca e a inteligência artificial vem. É só pedir. Olha, permanece, né? Muita coisa permanece. Eu acho que a minha experiência com a população indígena, mas isso tem a ver com a Carla Andréia, de Diadema e tal, eu acho que a minha experiência com as populações indígenas, elas realmente foram muito revolucionárias para mim. Porque quando você está com um outro muito diferente de você, você se desorganiza, assim. E eu acho que a etnomatemática sempre teve isso para mim de muito especial, que é o quanto ela desorganiza o que você sabe, no sentido de que você não sabe. E aí, do quanto o outro sabe de outro modo. E isso permanece para mim com muito desejo mesmo de aprender esse outro modo, que é esse conceito de alteridade, que é muito caro de se viver na prática. Então, quando o outro fala, eu entendo pela minha lente, mas aí eu tento entender o que o outro está tentando dizer pela lente dele, e aí eu preciso conhecer o outro. Então, essa curiosidade pelo outro, que eu vejo também muito viva no Cronópolis, mas de maneira geral na universidade, né? A gente tem esse olhar do outro para quem está com quem. Então, eu acho que isso permanece muito vivo. Agora, a étnico-matemática em si, eu gosto de olhar para ela como um movimento. E como movimento, eu tenho um pouco de dificuldade de julgar algumas perspectivas dentro dela, porque eu, desde o mestrado, ela estava buscando uma legitimidade. Então eu tinha que tomar muito cuidado com as críticas que eu fazia a ela, porque eu podia dar munição para o inimigo, né? Então você tem que tomar cuidado com as críticas que você faz. E aí eu acho que eu sempre tentei entender o que aquele pesquisador está entendendo sobre aquilo. Então hoje eu gosto de pensá-la em 3 movimentos. O primeiro movimento era esse etnomatematica. Vamos lá ver como diferentes grupos, normalmente bem culturalmente distintos, fazem ou praticam matemáticas ou etnomatemáticas. Num segundo movimento, que é essa defesa de um programa etnomatemática, essa etnomatemática ela migra para uma teoria do conhecimento. E para mim, ela vem numa perspectiva, assim como Paulo Freire não é um método, é uma teoria de conhecimento que está posta. O trabalho do Biratã, para mim, não é um método, uma metodologia, um jeito de ensinar ou um jeito de olhar o outro. É uma teoria do conhecimento. E como teoria do conhecimento, tem relações de poder, tem sobrevivência, tem educação, tem história, filosofia. Então, não tem como a gente olhar para a etnomatemática como nessa relação única com a matemática. Então, essa pergunta que todo mundo faz, mas cadê a matemática do seu trabalho? Onde está a matemática? Porque a etnomatemática, ela ampliou isso.
Você, quando está imerso naquele grupo, o que desafia aquele grupo a sobreviver vai além dessa conexão com a matemática escolar ou acadêmica. Do mesmo jeito que eu compreendo que se você está na sala de aula, tendo que lidar com o currículo, que é esse, com essa política, você vai ter que se insubordinar e às vezes você vai criar paralelos que vão dialogar com a matemática escolar, acadêmica, tentando trazer uma abordagem mais cultural, mas às vezes vai ser limitado matematicamente, do ponto de vista da matemática acadêmica escolar, ou limitado culturalmente de toda a potência que poderia ser a etnomatemática dentro da escola, num currículo mais multicultural. Talvez eu sonhe num currículo mais multicultural. Então, eu tendo a abandonar mais esse apego à matemática, mas eu me percebo quando estou no Pronópolis que eu ainda tenho que criar mais asa, que eu ainda tenho um apego, talvez seja por conta dessa preocupação com a política pública. A matemática está ali instituída, como eu lido com ela. E o terceiro movimento é bonito, e se resumiu para mim na defesa do Horner, que é assim, quando você está ali, acho que todo mundo que vive dentro de uma comunidade, dos seus desafios de sobrevivência, é muito maior o desafio que a gente tem como educação. A educação se insere numa luta maior das comunidades. Então eu não consigo também não olhar para tudo que a gente já construiu. E aí o Horner, em algum momento da defesa, ele falou o quanto ele não estava mais querendo se fundamentar, posso estar falando errado aqui, vocês me ajudem, na decolonialidade. Assim, porque quando você traz um indígena que já tem um doutorado, o mestre de capoeira que já tem um doutorado, as lideranças que já chegaram nesse lugar e já têm o que dizer, e esses são os nossos intelectuais, a gente já está em outro lugar, sabe? E aí é muito esse terceiro movimento, para mim, é essa pós-decolonialidade já, que é preto falando para preto, sabe? É muito como é que a gente tem um novo lugar de sociedade. Eu não quero mais falar de escravidão, essa aula já foi. O que dá para falar agora? Como é que a gente muda esse discurso? Como é que a gente pensa uma escola que está em outro lugar? Eu sei que não estamos ainda precisando falar de decolonialidade, precisamos falar de escravidão, mas quando eu ouço as mulheres pretas, quando eu ouço os indígenas, a gente sabe, e aí eu acho que assim, eu tento olhar o limite desse lugar da matemática também, né? Mas eu confesso que eu me desapeguei menos da matemática, da etnomatemática, assim, de maneira geral. E a sua pergunta até deve me fazer pensar melhor. Eu já abandonei muitas coisas, mas ela ecoa muito para mim, sabe, nas suas preocupações. Não quer dizer que só ela seja um campo que faz isso. Eu acho que todo mundo aqui nesse programa tem uma preocupação muito genuína com a educação matemática, muito potente também, muito libertadora. Então, feliz de estar aqui compartilhando com esses professores. Né? Mas eu abandonei menos coisas na etnomatemática, porque no fundo também eu acho que eu sempre entendo ela como esse movimento aí de retalhos, né? Dá para dar uma corda moralina para ela também, que ela tem a sua colcha, né? Que ela vai se construindo e vai tendo esse movimento. Não significa que todo mundo na etnomatemática tem esse mesmo caminho. E às vezes eu olho umas coisas que eu não me agradam. Mas cada um tem um movimento, né? É importante respeitar esses tempos. Assim. Obrigada. A minha pergunta Ai meu Deus, pergunta da minha. Na verdade, foi uma coisa que a Deus falou e me deixou pensando e fez muito sentido para mim na sua apresentação, que na verdade eu queria saber se você poderia dar um conselho para assim, as mulheres em geral que estão aqui. Sei que algumas pessoas que são pais e mães, né? Mas acho que para a maioria aqui não é o caso. E, por exemplo, eu pessoalmente quero ter
quero ingressar na universidade, no concurso e tudo mais, então esse é o meu objetivo, vamos dizer assim. Mas eu também tenho objetivos pessoais familiares, quero ter uma família, quero casar, estou no processo já, né, mas quero ter filhos também, então, e eu não quero que, tipo, vamos dizer assim, uma coisa atrapalhe a outra, por assim dizer. Porque acho que viver uma vida em que você tem uma família, tem um trabalho que exige tanto quanto a pesquisa, assim, é uma coisa que me preocupa, assim, tá longe ainda, mas me preocupa um pouco, no futuro. Então, eu queria saber se você tem algum conselho para dar para você já ter passado por toda essa experiência, ter conseguido vencer ela, que pela sua experiência que você passou, você conseguiu conciliar isso na sua vida, conseguiu não perder nem a sua família, nem a universidade dentro da sua trajetória. Então, um conselho para as mulheres que estão aqui, se você acha que tem alguma coisa que você possa falar para ajudar. Eu acho que o conselho é difícil, né, gente? Se você tivesse a solução, estava vendendo bem barato. Mas eu acho que vou pegar. Outro dia eu falei assim, a vida é feita de escolhas, e a Jane estava junto, ela falou assim, e de destinos. Aí eu disse, verdade. Porque tem coisas que você escolhe. Eu pedi demissão rompi concursos, porque é difícil alguém fazer assim. Hoje eu ganho menos, por exemplo, do que eu estaria ganhando se eu estivesse lá naquela empresa que eu trabalhava, ou eu ganho menos do que se eu tivesse ficado no INEP. Então, você precisa fazer escolhas, o que você vai privilegiar. E para você escolher, eu acho que tem esse exercício de olhar para dentro, que é meio caótico, mas a nossa intuição é uma coisa muito forte. E a gente, na matemática, a gente racionaliza tanto as coisas, eu acho, de modo geral, né? A gente racionaliza muito o que a gente está fazendo, onde a gente vai, e às vezes não é isso. Sabe, eu acho que presta atenção na sua intuição, que intuição, até na matemática, é importante. Você tem que pensar onde que eu vou aqui, né? Então, esse é um conselho. E aí você precisa se conhecer, você não precisa querer olhar para aquele labirinto lá, não precisa querer olhar. E olhar para você na infância, quando eu olho para essa Andréia na infância, eu vejo como eu sou diferente daquela, ao mesmo tempo que eu ainda carrego muita coisa daquela Andréia da infância, da adolescência, sabe? Então eu acho que tem uma coisa que é olhar para dentro, porque a gente está muito olhando para o outro, né? E a vida do outro é tão mais legal que a minha, o Instagram aqui do coleguinha é tão mais legal, né? O Lucas, ó. Então, assim, eu preciso olhar muito para si, se compreender, se aceitar, né? Aceitar seu momento também, porque essa narrativa aqui é bonita, né, gente? Mas eu não botei aqui também a parte muito ruim, né? Então a gente conta a história do jeito que a gente quer contar, mas tem os momentos difíceis, eu acho que esse é um ponto, que é tentar sempre esse equilíbrio. E eu acho que esse é um desafio nosso. A minha estratégia é sempre a do coletivo, porque daí eu converso com a Elô e com ela também é parecido. Eu converso com o Roger e com ele também é parecido. Eu converso com o Guilherme e vejo como é a Ana. Eu sei, cada um está num momento aqui, mas a gente tem desafios comuns aqui. Então eu escuto também quem tem mais experiência do que eu para pensar, como é que eu posso equilibrar isso aqui melhor? E quando eu vejo que está tudo muito caótico, às vezes eu tento pensar no fim e no começo. Por exemplo, essa semana está caótica. Aí eu penso assim, vamos chegar no sábado, o que eu quero fazer? Só para ver se dá uma aliviada e penso, cara, a semana vai passar. Vai passar. Quando chegar em dezembro, eu estou aqui no caos, né? Brena, vai defender. Tem que defender, mas assim, quando passar, eu quero fazer o quê? Aí eu vou lá no Natal da minha casa, vou fazer o que eu faço. Entende? Porque precisa se preencher desses afetos, senão você fica chato, né, da família. Eu sou chata da minha família, se a minha irmã vier aqui ou meu irmão, eles não falam muito mal. Mas acho que é assim, é tentar esse equilíbrio mesmo, e tudo é possível desde que você saiba o que é
importante para você, né? E dá para fazer tudo, mas também tem que brigar um pouco com a sociedade, porque a sociedade ainda não entendeu, não. Que... Por isso eu aprendi que eu sempre tenho que conhecer o Vicente nas apresentações, como ele é leonino, ele gosta, adora que eu falo dele. Na minha dissertação, na minha tese, ele falou: mãe, tem 5 linhas para mim e 3 para o namorado. Entendeu? Então ele gosta, então eu trago, ele está assistindo muito também. Tem que falar disso, tem que pôr látis, tem que criticar. É isso, tem que. E é junto, né? Não é sozinha. E daí. E tem que chamar os homens para a luta também, que eles também precisam saber que vai sobrar para eles também, se eles também não estiverem juntos. Mas eu acho que de maneira geral eles estão aprendendo bem. Gente, todos falam. Eu quero só para fazer um parênteses logo depois dessa fala, os meus também são leoninos, eles querem saber quando que tem deles na minha. Você vê? A outra podia perguntar: é o memorial da sua carreira e a gente está aí? Que horas que eu apareço? O que você está falando de mim? André, obrigada por você escolher aqui, obrigada por você escolher dividir com a gente essa responsabilidade que você disse, que na verdade todos nós, né? Todos nós carregamos esse projeto que foi construído por essas pessoas incomensuráveis, né? Miracan, já chamado, e que é um projeto político que a gente chama de educação na política. Muito obrigada, estou muito feliz de você ter escolhido o Rio Claro para pegar essa responsabilidade com a gente e por você, na sua fala, se colocar, embora não trazendo tudo isso, né, que acontece na nossa vida, você precisava ser um isso maravilhoso, né, para poder contar tanto, mas escolher contar, né, a Andréia, né, e não a Andréia no Smith, a Andréia na exposição da psicologia. Isso, a gente faz essas escolhas de se mostrar um pouquinho também das vulnerabilidades, porque isso super agrega, né? Após que todo mundo aqui sai se sentindo abraçado, chegado, ouvindo a história de vocês. A Ivô é 22, não? Quando a pessoa é 22, né, e a pessoa já dando mais poder, ele só é 22. Gente, sério, que fique bem registrado. Eu aproveito assim da sua fala para temos aqui os 4, mas também o Masi, enfim, todo mundo que eu estou conhecendo aqui. Eu acho que Guilherme também, eu quase vizinho de sala, assim, eu acho que muito bom ter vocês aqui nessa parceria, assim. E acho que o gigante é gigante, né? A gente luta contra gigantes. Então eu acho que às vezes a gente poder ter aqui as pessoas que nos acolhem é super importante, que também estender isso para os estudantes, para as alunas, para os alunos. Nossa, eu tenho uma afetividade muito especial aqui nessa chegada. Eu valorizo muito isso mesmo. Eu sei que é muito complexo tudo que eu vou viver, né? Tudo que eu tenho vivido, mas acho que eu estou somando numa equipe que estava muito sobrecarregada. Vocês são muito guerreiros. Eu não sei se eu teria conseguido resistir tanto tempo. E acho que o Roger estava falando isso hoje, né? De poder estar chegando mais gente, vem mais uma pessoa. Nossa, isso é um fôlego, né? E eu agradeço muito a vocês esse acolhimento. E estamos juntos mesmo, e vamos aí, vamos embora, né? Vamos tentando. E acho que tem a ver com a gente se humanizar mesmo, né? A gente vai falando da gente como número e todo mundo, eu falei isso no começo, né? Todo mundo aqui poderia estar aqui contando uma história igualmente emocionante, igualmente envolvente, igualmente potente. E acho que é sobre isso. Vamos aprender também quanto juntos aqui a gente potencializa os caminhos. Lucas também. Assim, sempre o pessoal que ensina aqui
ajudando. É tudo junto aqui. Quem mais? Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, Eu preciso fazer um comentário. Eu acho muito interessante que hoje foi você, professora, está no SMEM e tem 4, desculpa que eu contei os professores. Tem 4 professores na plateia e escutando sua história de vida. Eu conheci lá no evento do mês, aonde fica essa periferia e toda essa coisa. Então, acho que todos vocês passaram por uma história de vida. Às vezes, só dá prioridade para os novos, que também tem que se ouvir. Mas quanta luta vocês não têm feito? Seria bom fazer um pouquinho, em todos os 40 anos, um memorial de luta de professores, sabe? De pessoas que têm passado, a primeira pessoa que chegou. Porque eu, por exemplo, em 5 anos que já estou aqui, eu não escutei esses historiais. Estou começando com o André. E acho bonito, porque primeiro entra nessa sensibilidade de olhar o professor, o colega, o outro, conhecer um pouco o seu percurso, entender um pouco as linhas de pesquisa que também tem cada um e passa pela vida, né? Quanta luta, quanto estudo, quanto concurso, quanta experiência de vida, movimentações, destinos. Isso mostra um pouco também dessa família que tem esse programa, que caracteriza, que você mesmo está falando, que ele estava sobrecarregado, difícil, renova um pouco. Então, minha observação para os meninos, para a plateia, é fazer isso não somente para os novos, também para os que estão aí, um bom tempinho. E muito obrigada, Andréia, por sua fala. Me inspira. Na verdade, eu não ia falar, porque ia falar o que todo mundo já falou, te agradecer, foi muito legal conhecer o André, acho que agora conheço um pouco mais, acho que algumas coisas da sua trajetória a gente tem vamos paralelizar, te agradecer. Mas o que eu ia comentar é a fala da Jenny, porque eu lembro que eu fiz isso aqui no Museu. Teve um movimento em algum momento, eu acho que montei, era o coordenador, e eu lembro que eu fiz uma fala aqui nesses modos, tentando articular o que eu estou fazendo, as minhas pesquisas, os meus interesses, não foi tão emocionante quanto a sua, mas porque eu acho que eu trouxe mais a parte acadêmica nesse sentido. Eu acho que ficou claro aqui que você articulou a tua vida acadêmica também na sua vida pessoal, né? Como essas coisas se articularam na tua história, né? Mas eu lembro que eu fiz, eu não lembro se mais gente fez, é isso que eu estou querendo dizer, assim, né? Para tentar dizer, talvez você tentar resgatar isso. Mas eu acho que já teve um início em algum momento, e aí depois parou, e depois começou a história das mesas, né, por linhas de pesquisa, que eu acho que aí tem uma outra natureza, né, a fala a gente já teve algumas vezes dessas, né, mas era só para compartilhar isso mesmo, e te agradecer. Teve uma da Dona Lourdes também, Vai ter. Não, sempre teve. Era uma mesa sobre a questão da linha. E aí ela compôs toda a trajetória. Eu acho que aconteceu já. É que o STEM vai, sabe? Porque eu acho que tem muito coordenador. Eu acho que vai muito também do grupo que está liderando, né? Como é que isso funciona. Mas olha, isso foram vocês que sugeriram naquela consulta do WhatsApp lá. E a gente, então, também, né, Guilherme, depois do convite da Senat, a gente se vê mobilizado para isso, mas eu quero dizer que eu disse isso aqui, embora esteja gravado e não passou no mundo, porque eu não tive essa consciência e eu me sinto muito à vontade de me expor aqui desse modo, né? Então, é porque eu esqueço aquela câmera de quem vai assistir isso em outro momento, mas esse grupo que está aqui me olhando é um grupo que me faz sentir à vontade para dizer quem é essa Andréia e que caminhos foram esses, né? Então,
Isso acho que tem a ver também com o que eu ouvi um dia de um aluno, que ele falou, nossa, aqui a gente conhece os professores e a gente fica um pouco nervoso, porque os professores são muito inteligentes e tal, né? E aí eu pensei, putz, a gente não começou ontem, né? A gente tem um caminho que faz a gente chegar aqui. E se a gente não olha esse caminho, parece que a gente piscou e estamos aqui, fez um pouco. Não é isso, né? E essas pessoas todas, só para terminar esse pensamento, a ideia do Sankofa, né? A gente tem que olhar para trás, ver o que vem atrás, os erros, os acertos, para olhar para frente. Se a gente não olha para trás, aí só olha para frente, aí a gente se perde mesmo. Acho que é isso. E como o programa também, né? Uma outra coisa que eu pensei agora, de ouvido agora, é assim, né, que tem uma certa tendência da linearidade da academia. Né? Então, se a gente fala de graduação, mestrado, doutorado, concurso, e a tua história, e acho que muita gente acha que tem que ser assim. E acho que a tua história mostra que não tem que ser assim, né? Que não precisa ser assim, né? Que existem outras possibilidades, né? Porque é o comum, essa coisa da gente emendar, né? Tem que, eu acho que a tua história mostra que não tem que ser, e o quanto que essas suas vivências trazem para a educação matemática, diferente de mim, por exemplo, sempre estive na educação matemática, né? Assim, em termos de academia, nunca saiu desse E aí só um ponto, a gente convidei o pessoal do SMEM para a gente tentar mandar um trabalho para os 40 anos pensando no SMEM, né? Legal, porque o SMEM tem registros, né? E tem desde o início do programa, praticamente. Vamos ver se a gente dá conta aí, tem. Quem quiser também vai ter Quem sabe um espaço programa. O programa. 40 anos, né? Os 40 do PPG. eu acho que como vai ter aquele momento que é o espaço das memórias, talvez dê certo de fazer tudo, né? Porque vai ter um dia que vai ter os dois espaços funcionando, de repente mais ou sei lá, faz uma coisa digital, não sei. Eu acho que tem um espaço, né, que a gente poderia pensar. Eu acho que isso é muito emblemático desse programa. Eu estive semana passada, eu estava no Ecocine, e o Viola estava lá, né? E ele estava falando do quanto, por exemplo, lá na UFMS, isso também é algo muito importante que eles trazem inspirados desse programa. Quantos outros lugares talvez também não tenham coisas parecidas a partir disso que a gente está vendo. aí uma boa investigação para os menzitos. Não, Viola Também trazer essa questão, né, talvez. Bom, fala assim encerrada, eu agradeço mais uma vez. E ela fala aí, se puder, uma salva de palmas.